Hoje no Cartório Contemporâneo, falaremos de LGPD com o Dr. Isaías Diniz. Falaremos sobre a reforma do Código Civil com o Dr. Carlos Elias. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cartório Contemporâneo, aqui na TV Justiça. É sempre uma alegria receber você que nos acompanha e compartilha conosco a missão de compreender de forma clara e acessível as transformações que impactam o nosso cotidiano jurídico. No programa de hoje vamos falar sobre um tema que tem movimentado os profissionais do direito e despertado grande interesse na sociedade: a reforma do Código Civil. Para nos ajudar a entender o alcance dessas mudanças e como elas dialogam diretamente com a prática notarial e registral, temos a honra de receber um dos maiores estudiosos do tema, o professor e jurista Carlos Elias. É um prazer imenso, Duda, estar aqui e espero que a gente possa esclarecer muitas questões importantes para a prática do cotidiano do cidadão, né? Prepare-se para uma conversa profunda, acolhedora e cheia de percepções valiosas sobre o presente e o futuro dos serviços extrajudiciais no Brasil. Professor, para começarmos a nossa conversa, quais são as mudanças mais marcantes trazidas pela reforma do Código Civil e o que elas representam na prática para o dia a dia dos notários? Pois é, você sabe, Duda, que nós temos um Código Civil que é de 2002, porém o texto dele foi construído na década de 70. E mais ainda, esse texto que foi construído na década de 70 foi construído por juristas já muito experientes, provectos, que, portanto, já tinham uma mentalidade também antiga. Então, você estava falando dos maiores juristas da época, mas com uma grande carga de experiência e com a mentalidade e portanto, com a mente de alguém da primeira metade do século passado. De maneira que, quando você olha o texto do Código Civil de 2002 e o texto do Código Civil de 1916, você vai ver que há muitos dispositivos iguais. Claro, muita coisa se mantém desde a Roma Antiga, porque o ser humano é o mesmo, o sangue vermelho é o mesmo, desde Roma até aqui, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas o problema é que muitas mudanças aconteceram, especialmente no século XXI, muitas. Tecnologia ficou muito mais clara, temos inteligência artificial já no cotidiano, há pessoas inclusive que fazem consultas quase que psicológicas com o ChatGPT da vida, e a gente começa a ter muitas outras repercussões. E, além disso, outras realidades, como de biodireito e várias outras situações que a internet e outras novidades têm trazido para a gente. Então, a reforma do Código Civil ela é necessária porque vários pontos da sociedade atualmente estão descobertas. Não tem um dispositivo legal expresso. O que está acontecendo é que o judiciário, sem um parâmetro legal expresso, acaba tentando, com base em critérios de justiça, dar uma solução, o que é péssimo para o mercado. Uma empresa que vai montar um determinado negócio fica com dúvidas se pode ou não fazer aquilo, qual que é o critério. O cidadão comum também, quando adquire bens, acontece a morte, como é que fica a partilha dos bens e os bens digitais? Então, a reforma do Código Civil basicamente caminha nesse sentido. E um detalhe, os cartórios, não dá para negar, eles já tinham, mas agora eles assumiram um papel protagonista incrível para desburocratizar o cotidiano dos cidadãos com segurança jurídica. Porque os cartórios, veja bem, nós estamos falando de uma elite intelectual do direito que está à frente dos cartórios. Os tabeliães e registradores são selecionados mediante concursos públicos dificílimos. E estamos falando de ex-juízes, ex-promotores, ex-membros da advocacia pública, pessoas de alta qualidade técnica que assumem os cartórios e que são fiscalizados pelo Poder Judiciário, ou seja, todos os atos que eles praticam são fiscalizados pelo Poder Judiciário. De maneira que os cartórios têm sido utilizados, e a reforma do Código Civil reconhece isso, em vários pontos de desburocratização. Então, esse é o cenário, basicamente, da reforma do Código Civil e o papel protagonista que é atribuído também aos cartórios. Professor, para começarmos a nossa conversa,
quais são as principais mudanças mais marcantes trazidas pela reforma do Código Civil e o que elas representam na prática para o dia a dia dos notários e registradores e dos cartórios? Pois é, Duda, uma coisa muito importante que a gente tem que ter no radar é nós temos que saber a regra do jogo. Quando você vai montar uma empresa, tem que saber o que pode ser feito ou não. Quando você, como cidadão, vai ter um casamento, você tem que saber o que vai ter de regra ou não, como é que vai ficar o regime de bens, como é que vai ficar as sucessões. Porque as pessoas se planejam de acordo com as regras. Então, se a mulher, por exemplo, vai casar e ela sabe que não terá direito hereditário, não terá direito a nenhum regime de bens, porque adotou um regime de separação de bens, ela vai adotar determinado comportamento no curso do casamento. Talvez ela não queira ter 4 filhos e ela mesma se dedicar ao cuidado dos filhos, porque ela dirá, se eu eventualmente largar minha vida profissional e ficar cuidando dos filhos, enquanto o meu marido fica livre para trabalhar, eu ficarei desguarnecida lá na frente. Se meu marido eventualmente me deixar para ir para o além, pela morte, ou para ir para outro caminho, num divórcio, e eu vou ficar sem nada por conta do regime de bens. Então, as pessoas acabam se programando de acordo com a regra do jogo. A reforma do Código Civil, e eu acho isso um dos pontos altos da reforma, ela realça essa característica de segurança jurídica e entrega para o cidadão a liberdade de definir seu futuro, com ressalvas. Ou seja, as ressalvas são exatamente situações em que pode haver injustiças. Então, por exemplo, no caso de casamento, a reforma do Código Civil realça a possibilidade de as pessoas negociarem determinados aspectos patrimoniais do casamento. Por exemplo, pense numa mulher que tem 50 anos de idade, que já tem filho de casamento anterior e que tem um patrimônio e tem renda suficiente. Ela conhece o novo amor, quer casar. Também, esse novo amor tem também 50 anos, também tem filho de casamento anterior e também tem renda suficiente. Ora, esse é o tipo de casamento extremamente comum na nossa sociedade, porque nós temos várias famílias reconstituídas ou recompostas, é o nome que nós usamos para segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Nós temos muitas situações como essa, e quando essa mulher vai casar, obviamente, ela não vai precisar sacrificar a vida patrimonial dela ou profissional para ficar cuidando do lar, porque são 2 pessoas já consolidadas, já devem ter empregados, eles querem só viver o amor, querem curtir um ao outro, mas não há sacrifício patrimonial ou profissional de um para o crescimento patrimonial da família. O que há é uma solidariedade e o amor. Atualmente, necessariamente, o marido vai ser herdeiro junto com os filhos dela. O que não tem sentido. Ou seja, a mulher vai casar e já tem o patrimônio, tem filho de casamento anterior, o marido também tem filho de casamento anterior e eles estão vivendo juntos, vão curtindo, viajam para Paris, viajam para Berlim, curtem a vida, aí 20 anos depois morre o marido. Ou desculpa, morre a mulher. Aí o patrimônio dela vai para o marido, para o viúvo, por herança, juntamente com os filhos, né? Que ela já tem de casamento anterior. E sabe qual é o detalhe? O marido também já deve estar lá nos 47 minutos do segundo tempo. Aí acaba o jogo para ele, o marido morre, sabe para onde que vai aquele patrimônio que ele herdou? Vai para os filhos de um casamento anterior que ele teve. Quer dizer, a mulher que tinha filho de casamento anterior acaba não conseguindo prestigiar os próprios filhos. Então, a reforma do Código Civil diz, olha, vamos permitir que, quando houver um casamento como esse, os cônjuges possam renunciar reciprocamente o direito hereditário de concorrer com os descendentes. Está correto, porque mudou a sociedade. Não é mais aquele casamento com 18 anos de idade que vai até a morte separar. Não, nós temos várias famílias recompostas. Agora, o interessante, Duda, é que a reforma do Código Civil toma um cuidado com a injustiça. Porque tem uma frase, eu acho fantástica essa frase de um grande pensador francês do século XIX, que era o Lacordaire, que dizia, entre o forte e o fraco, a liberdade, veja bem, a liberdade escraviza e o direito liberta. Por quê? Porque o forte vai acabar usando a liberdade, entre aspas, para poder forçar o fraco a um acordo indevido. E acontece situações de mulheres estarem em posições, vamos dizer, subalternas do ponto de vista de poder de barganha no momento do casamento. E aí, o que o código faz?
justiça, coloca o direito e estabelece que, eventualmente, se eles tiverem adotado um regime de separação de bens, imagine que a mulher foi casar com um camarada, adotou o regime da separação de bens, se dedicou ao lar, largou a vida profissional, cuidou dos 4 filhos, ficou 20 anos num apagão profissional, não fez nada. Enquanto isso, o marido fez doutorado, montou empresas, passou em concurso e teve um futuro e uma vida profissional exuberante. E aí o marido vai e, de repente, como dizia Vinícius de Moraes, da calma se faz o vento que dos olhos desfez a última chama. Ele deixa de amar a mulher e pede divórcio. O que a mulher receberá? Em princípio, nada, porque ela adotou o regime da separação de bens. Mas espera aí, ela ficou 20 anos no apagão profissional, ela deu o apoio, fez o staff, fez a base para o marido prosperar. Ela vai ficar sem nada? Aí vem a reforma do Código e diz, em situações como essa, o juiz vai ver o caso concreto, porque é uma situação excepcional, e o juiz vai fixar um valor que nós chamamos de alimentos compensatórios. Na verdade, é um valor por equidade que o juiz vai fixar em favor da mulher. E aí o juiz pode fixar, o marido tem um patrimônio de 3 milhões, fixa lá 500 mil, 600 mil para a mulher, para ela receber um valor que compense um pouco do que ela fez ao longo da sua carreira de cuidado do lar e também tem uma condição de começar a vida. E detalhe, sem prejuízo de eventual pensão alimentícia, que a mulher pode ter direito também, mensalmente, a ser paga pelo marido. Então, percebe que a reforma do Código Civil, ela prestigia a liberdade sem se esquecer da justiça, porque nós temos que saber e temos que lembrar que existem situações de pessoas mais fortes em relação às mais fracas. E o detalhe é que o notário e o registrador têm que estar atento para isso, porque o exercício da liberdade dos cidadãos, em grande parte, se desenvolve à frente dos tabeliães e registradores. Se desenvolve quando você vai casar e você vai perante o tabelião e vai lavrar uma escritura pública de pacto antinupcial. E o tabelião, que é um jurista, tem que pilotar as partes para que a vontade delas sejam traduzidas juridicamente de acordo com o que é mais justo e adequado àquele caso concreto. Então, os tabeliães têm uma responsabilidade muito grande nesse âmbito. Como a LGPD se conecta ao dia a dia dos cartórios? Na prática, o que muda na rotina dessas serventias e quais impactos essa legislação traz para a forma de prestar serviços à população? A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, é uma lei que é aplicável plenamente aos cartórios. E os cartórios recebem uma quantidade enorme de informações. Informações essas de CPF, de identidade, de filiação, sobre questões de saúde, testamento, sobre união estável. Então são muitas informações sensíveis. E o cartório, a LGPD no cartório tem um papel muito importante, onde é necessário harmonizar dois princípios. O princípio da publicidade dos registros públicos, mas também o princípio da proteção da privacidade. Então os registros são públicos, mas ao mesmo tempo precisa dar privacidade aos dados que estão inseridos nesse registro. E para o cartório, em especial, um provimento do CNJ, é o provimento 134 de 2022, que ele detalha todas as regras para o cartório, de como proteger, de como divulgar, de quais dados nós podemos dar o acesso de uma forma geral e restrita. Mas esse é o grande cuidado para essa pergunta, essa resposta, é harmonizar a publicidade com a privacidade. A LGPD não se aplica apenas aos cartórios, mas também se aplica aos cartórios e é algo que veio para mudar a forma como nós lidamos com essas informações e dados pessoais. Quais cuidados os cartórios precisam adotar para proteger os dados dos cidadãos? Nós podemos falar de 3 medidas importantes que os cartórios precisam adotar. Medidas técnicas. Medidas técnicas em relação a antivírus, ao controle de acesso, à proteção, ao backup. Então, seriam medidas técnicas. Além das medidas técnicas, nós precisamos de medidas administrativas. O cartório precisa ter uma boa política de privacidade e segurança da informação, precisa ter um encarregado
de dados que se chama o DPO, quem vai ter acesso aos dados, quem vai lidar também com a Agência Nacional de Proteção de Dados e também até mesmo um programa de como agir num caso se ocorrer um vazamento de dados. E além disso, não podemos esquecer do mundo físico. O cartório ainda tem muitos documentos físicos. Então quem tem acesso às salas, quem pode acessar esses documentos, o ideal é que cada pessoa no cartório tenha acesso apenas aos dados que são necessários para a sua função. Não é bom que alguém, com exceção do tabelião ou de algum outro responsável pelo cartório, que não tenha acesso geral a todos os dados. E principalmente o cuidado com o acervo físico, que ainda é muito grande na nossa realidade aqui brasileira. Quando falamos de tratamento e compartilhamento de dados, o que os cartórios devem observar? Como essas informações devem ser manejadas com responsabilidade e quais os limites para que possam ser compartilhadas? Como nós dissemos, o cartório, quando nós falamos da LGPD, o cartório tem que ter um grande cuidado, porque não é apenas o consentimento do cidadão, mas o cartório, por lei, ele é obrigado a compartilhar algumas informações. Então, por exemplo, com os entes públicos. Então, certos atos que ocorrem no cartório, é necessário que esses dados sejam transmitidos à Receita Federal e até mesmo à Secretaria da Fazenda. Então, não é uma questão do consentimento ou não do usuário, mas é uma obrigação legal do cartório de informar sobre isso. Uma doação, uma transferência de um imóvel. Então, por isso que esses dados, independente do consentimento do titular, precisam ser compartilhados. Temos que ter um grande cuidado com terceiros privados, porque hoje, por mais que os registros sejam públicos, o cartório, por exemplo, não pode vender os dados que estão no cartório. Imagina um exemplo, uma empresa que realiza casamentos ou festas de casamento e ir ao cartório e o cartório entregar uma relação de todas as pessoas que vão se casar ou as pessoas que se casaram recentemente. Então, isso seria uma quebra desse sigilo, uma quebra da Lei Geral de Proteção de Dados. É claro, se essa empresa for e querer uma certidão específica de alguém, dependendo da justificativa, ela consegue, mas o cartório não pode tratar esses dados e dar acesso a um terceiro. Também um grande cuidado em relação às certidões, porque a própria certidão é uma forma de compartilhamento dos dados que estão ali no cartório. Então temos que ter uma camada a mais e dependendo da certidão que for solicitada, é necessário que haja até mesmo uma justificativa do solicitante. E o Brasil ele está caminhando, mais à frente iremos até falar sobre a GDPR, mas tem alguns países que há uma grande dificuldade também de conseguir uma certidão como nós conseguimos no Brasil. Então eu creio que o futuro que nos aguarda, cada vez mais nós não teremos esse acesso irrestrito às certidões que os cartórios possuem. Eu mesmo passei por uma situação onde eu fui tentar solicitar uma certidão de uma empresa fora do Brasil e eu precisava ser um procurador da empresa para conseguir a certidão. E já no Brasil não é desta forma, mas dependendo do que for solicitado, é necessário até mesmo que haja uma justificativa e um motivo exato da solicitação desta certidão. Quais direitos o cidadão tem sobre seus dados dentro do cartório? E, principalmente, como ele pode exercê-los de forma simples e transparente? O cidadão ele precisa consentir em relação aos dados que são tratados pelo cartório. E não apenas no cartório, mas quando nós falamos de um e-mail, de um banco, nós precisamos saber quais são os dados que estão no cartório. Nós podemos, inclusive, pedir a correção desses dados e também até mesmo a eliminação desses dados, caso nós não queiramos que eles fiquem mais no cartório. Então, alguma certidão que eu fiz, alguma procuração que eu dei, então eu posso pedir ao cartório que algo seja corrigido ou até mesmo que isso seja posteriormente excluído da base de dados do cartório. Então, saber quais são os dados que são tratados para quais motivos, como eles são armazenados, a correção deles ou até mesmo a eliminação desses dados, não só ao cartório,
mas também, como nós falamos, uma escola, uma faculdade, um provedor de e-mail, né, uma agência, um banco. Então, o usuário tem direito a esses benefícios. Como os cartórios podem fortalecer a clareza e a transparência no uso dos dados pessoais? De que maneira isso contribui para uma relação mais próxima com a sociedade? O cartório, ele precisa deixar bem claro não só para o usuário, mas também para aqueles que trabalham no cartório. Então, de preferência, avisos de privacidade, até mesmo avisos físicos, quem pode entrar no setor, quem pode manejar tais dados. E como nós falamos, esses avisos têm que ser claros. Então, estamos coletando quais dados, como eles são tratados, como eles são armazenados e também, algo que é muito importante, um canal de atendimento ao titular. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu preciso ter um acesso, uma ouvidoria, ou um saque, ou um telefone para que o usuário possa entrar em contato e ter acesso a esses dados, porque hoje os dados, eles até viram, né, por isso que a lei veio a proteger, os dados viravam mercadoria, porque as pessoas catalogavam esses dados e vendiam dados de empresa, dados de usuários, de estudantes. Não era, até no Brasil teve uma sentença interessante de uma pessoa que foi numa construtora, comprou um imóvel e no dia seguinte recebeu mais de 10 ligações, porque a construtora indicou ele para quem pintava, para quem colocava cerâmica, para quem vendia móveis. Então isso é uma invasão na privacidade. Imagina se eu fazer uma procuração, uma escritura, e a partir desse momento, quando eu saio do cartório, pessoas começam a me procurar. Por exemplo, eu falo de um imóvel que eu estou comprando, um corretor já me procura para vender este imóvel, ou se eu caso, alguém já me procura para falar sobre uma lua de mel. Então isso seria vazamento de dados, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem coibir e dar essa segurança ao usuário. O que acontece quando um cartório não segue a LGPD? Quais são as possíveis consequências jurídicas e reputacionais? E como prevenir esses riscos com boas práticas? Novamente, quando nós falamos do cartório, a resposta é para o cartório. Nós temos uma agência chamada ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, ela que vem regular e constatar essas possíveis falhas, não só no cartório, mas de uma forma geral. Onde há vazamento de dados, a empresa, o cartório pode ser punido com multas que elas crescem em caso das recorrências. Um cartório pode ser fechado, um cartório pode ser trocado, né, por um tempo a sua titularidade, ou até mesmo uma sanção pública em relação a esse vazamento de dados. O cartório pode ser colocar uma nota pública falando que ocorreu esse vazamento de dados. Então isso impactaria negativamente até mesmo na segurança que os usuários teriam naquele cartório. Além disso, como nós falamos, há uma resolução do CNJ que trata claramente dos cuidados que o cartório precisa ter em relação à LGPD. Então ele pode também, como eu falei, ter uma reprimenda ou até mesmo uma correção por parte do CNJ. E por fim, o usuário também, lesado, ele pode ir à justiça, buscar uma reparação civil ou até mesmo criminal em relação ao que foi, que vazou do cartório, o que era pessoal dele que se tornou público. Então não só uma ação civil, de indenização por danos morais e até mesmo, se isso gerar algum crime, até mesmo uma queixa-crime ou uma ação penal em desfavor do titular do cartório. Agradecemos sua companhia e o interesse em conhecer melhor como funciona esse universo que garante segurança jurídica a cada passo da nossa vida civil. Continue conosco, compartilhe esse conteúdo e volte sempre. Eu sou Eduardo Meirelles e este é o Cartório Contemporâneo. Informação de qualidade para quem acredita que cidadania também se escreve com responsabilidade.
Na Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, cada dia é um desafio. As distâncias são enormes, os rios são estradas e as comunidades estão espalhadas por quilômetros de natureza intocada. Para muitos, acessar serviços essenciais pode parecer impossível. Como garantir que todos tenham acesso aos seus direitos quando o cartório está a dias de distância? Há mais de 2 décadas, a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas, ANOREG-AM, trabalha firme, auxiliando os cartórios a enfrentarem esse desafio diariamente. Fundada em 1999, somos a maior entidade no estado do Amazonas que representa os notários e registradores. Nós acreditamos que, através da inovação e tecnologia, os serviços extrajudiciais se tornam mais acessíveis, seja para cartórios de registro civil, de registro de imóveis, de notas, de protesto, de registro de títulos e documentos ou de registro de contratos marítimos. Com o sistema Procart Plus, os serviços cartorários têm se tornado mais ágeis e transparentes. Com o aplicativo Selo Eletrônico Amazonas, a autenticidade dos atos notariais e registrais pode ser conferida, evitando fraudes e falsificações. E com o projeto Cartórios Conectados, até os cartórios das comunidades mais remotas têm acesso à internet de alta velocidade. Com o projeto ANOREG-AM 1000 para associados, contribuímos para a modernização da estrutura dos cartórios do interior. E com o projeto Luz da Cidadania, garantimos que os serviços não sejam interrompidos por falta de energia. Cada registro é uma história. Cada documento é um passo rumo à cidadania plena. Desde o nascimento até a compra da casa própria, nossos serviços estão presentes em diversos momentos. A ANOREG-AM também promove e participa de mutirões e ações de cidadania para conscientizar sobre a importância dos registros civis e outros serviços. Valorizamos o papel social das serventias e trabalhamos para fortalecer a confiança da sociedade nos serviços extrajudiciais de excelência. A ANOREG-AM está ao seu lado, superando distâncias e construindo pontes para o futuro. Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas. Ética, inovação e compromisso com a cidadania. Gostou do programa de hoje? Você pode revê-lo por completo no canal do YouTube da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Siga a gente nas nossas redes sociais. Eu sou Eduardo Meirelles e te vejo aqui semana que vem na TV Justiça. Muito obrigado.